Bom dia, sexto ano! Bom dia! Vamos lá, então, para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos fazer correção de atividades que eu passei na semana passada e vamos terminar o conteúdo aí que vai cair na nossa prova. Então, para começar, nós vamos fazer, vocês vão demonstrar aí para mim, através da telinha, o desenho que vocês fizeram da célula. Começando, mudou aqui a configuração. Vamos começar lá em cima, pelo Murilo. Aproxima para mim, por gentileza, o desenho da célula. Eu não fiz. Murilo, você não vai fazer nenhuma lição, então, que a gente pede para fazer durante a aula? Estou esperando uma resposta, porque toda aula você entra e você nunca faz o exercício. Não é possível que um desenho era só copiar do livro e não tinha condição de fazer. E não adianta virar o olho, você está errado. Toda aula, Murilo, você não faz um exercício que eu peço. Você não fez nada do que eu pedi, nem o desenho, nem respondeu as duas perguntas. E por que não fez? Ah, não sei. Como é que você não sabe, Murilo? Eram coisas que não precisava de ajuda de ninguém, era só pegar o livro. Olha aqui, o desenho da célula, ó, tá aqui no livro de vocês, ó. Era só copiar no caderno. Fica difícil, né, Murilo? Depois, na hora de fechar o bimestre, se ficar com vermelho, vai ficar bem difícil. Porque tudo que eu peço não faz nada. Fica complicado. João Vitor Core, mostra, por favor, o seu desenho. Ô, prof, o Pedro parece que quer entrar. É para mostrar o procariota primeiro? É, mas não tá aparecendo ele aqui não, Davi. Se aparecer... É que ele mandou no grupo. Aí ele... Vai lá. Isso, João Core. Muito bem. Agora mostra eu, carioca, por favor. Animal. Ótimo. E a vegetal. Ó, parabéns. Ficou lindão o seu desenho. Vamos lá, Obrigada. João Otávio. Vai. Muito bem. E depois, as outras. Parabéns, João. Ó, nota 10, viu? Gostei de ver o desenho aí. Mostra animal de novo para mim, por favor, ver. Ótimo. Davi. Primeiro ficou tão bonito. Ó. Ótimo. Cariota. Animal. Animal. E a vegetal? Vegetal. Vegetal. É vegetal. Ótimo. João, ficou lindo sim, viu, Davi? Ficou pequenininho, mas tá ótimo. João Vitor Nunes. Muito bem, ó. Arrasou, hein? E a vegetal? Muito bem. João Paulo. Vira aí a vegetal. Muito bem. Maria Paula. Olha, que linda. E a animal? E a vegetal? Ótimo. Muito bem. Então, bora lá, gente. Quando vocês fizeram o desenho aí, vocês observaram que tem diferença, né, entre essas células, que elas são diferentes. Mesmo aquelas que são eucariotas, que fazem parte aí da mesma classificação, elas têm uma diferença, ok? Agora eu vou disponibilizar aqui para vocês um slide para quem comentar sobre esse assunto. Eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone e só assistem quando eu chamar, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar aí um pouquinho hoje sobre células. O que é célula? Células são unidades funcionais e estruturais
cerebrais do nosso organismo, né? É a menor parte do ser vivo. Então, é muito pequenininha, a gente só consegue ver ela lá com o microscópio, não dá para ver com o olho nu, tá bom? Calma aí, tem gente que deve entrar. São estruturas que podem ser chamadas de unicelulares. O que é unicelulares? São seres que só vão ter uma célula dentro do seu organismo inteiro. E elas também podem ser chamadas como seres multicelulares. Significa que tem várias células. Seres multicelulares são os animais, são as plantas, são organismos aí que são mais complexos, que têm bastante células, que vão passar por um processo aí de diferenciação e de divisão celular. Então, elas sempre estão se dividindo e cada vez mais elas estão aumentando. Então, multicelular, elas se dividem e elas se aumentam aí constantemente. Unicelular, ela tem apenas uma única célula. Ok? Até aí? Manda um joinha para mim se até aí tá tudo bem. Cadê o resto da galera? Oi, Pedro. Oi. Entrou? Finalmente. Ainda bem, né? Que deu tempo. Ufa. Tá ficando com medo de perder a aula, pronto. Ô, Pedro, depois você me mostra seu desenho, tá? Eu vou continuar aqui, depois você me mostra o desenho da célula que você fez, tá bom? Tá. Então, bora lá. Então, nós já sabemos que as células são seres minúsculos aí dentro do nosso organismo e elas podem ser aí, então, classificadas como seres unicelulares e multicelulares. Até aí tudo bem, fácil, beleza? Vamos lá para a próxima. As células também podem ser classificadas por dois grupos, apenas dois grupos, prestem atenção, tá? As células são formadas por membrana celular, citoplasma e núcleo. Porém, nem todas as células vão possuir aí essas características que eu falei. Por isso que elas são separadas por grupos. Um grupo chamado procariota ou procarionte, depende do livro, tá bom? E o outro grupo, eucariota ou eucarionte. Então, depende muito aí do livro. A procariota, o que tem aí de diferente? Fala, Davi. Prof, quando eu fui fazer a pesquisa, para ver a diferença também, além do livro, eu pesquisei também. Apareceu procarionte, eu falei, como assim procarionte? Mas eu fiz do jeito de procarionte, porque minha mãe falou que ela estudou procarionte e eu estou estudando procarionte. É um termo usado antigamente, tá? Na minha época de faculdade, eu também estudei como procarionte. Hoje, os livros atuais falam procariota. Então, conforme vai se modificando aí, vão se usando nomes, termos, né? mais avançados, aí eles vão mudando algumas coisas, mas o significado é o mesmo. Se você achar como procarionte ou procariota, é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se a Giovana conseguiu entrar aqui. Giovana, você tá me ouvindo? Tô. Então, tá bom. Ó, comecei já a explicar a aula, depois o comecinho você pega lá que eu já tô gravando, tá bom? Tá. Então, vamos lá. A procariota, então, ela não apresenta núcleo. O material dela é todo bagunçado. Ela não tem ali uma caixinha para guardar a informação dela. Então, vamos imaginar assim, que a procariota, ela é um adolescente. Sabe o adolescente bagunceiro que joga tudo lá no quarto, que a mãe às vezes quer pegar pelo pescoço? Então, a procariota, ela é vocês, os bagunceiros, que não guarda as informações dentro da caixinha e joga tudo lá numa vez só. Mesma coisa quando vocês pegam a roupa e jogam tudo dentro do guarda-roupa. Assim é a procariota. É uma célula que não tem uma caixinha para guardar o material genético. Então, fica tudo solto ali, tudo bagunçado. Essa célula está presente nas bactérias, tá bom? Então, elas são células aí presentes nas bactérias. Então, vou mostrar ela aqui para que vocês possam ver. Olha ela aqui. Olha o material dela genético aqui, ó.
todo jogado, tá vendo? Tudo bagunçado, não tem uma caixinha. Ela tem flagelos, né? São aqueles pelinhos que vocês desenharam lá, que parece pelinho, né? Ela tem o citoplasma, os ribossomos, ela tem parede celular, ela é parecida com uma cápsula, a gente fala que é uma célula encapsulada, tá? Porque a aparência dela parece uma cápsula e ela tem uma membrana plasmática aí. Então, essa é a procariota. Depois vem a eucariota ou eucariontes. Como eu já falei, ela pode aparecer nesses dois nomes. Essa célula, ela é como se fosse um adulto. Ela tem uma caixinha onde ela guarda tudo que ela tem. Ela não deixa nada bagunçado. Ela separa o material genético, ela coloca as organelas, cada uma no seu lugar, e ela vai estar presente nos animais e plantas. Quando eu falo animais, nós somos animais, tá bom? Nós entramos aí como animais. Então, ela está presente nos animais e nas plantas. Vamos ver elas lá. Olha aqui a diferença, tá vendo? Ó, ela tem um núcleo. Olha, ela guarda todo o material dela lá dentro. Ela separa certinho cada organela. Então, ela é toda bonitinha, toda organizada. Essa é uma célula animal. E depois vem a vegetal, que também, ó, toda organizadinha, toda bonitinha, né? Toda, cada um no seu lugar aí. E aí, agora, eu quero que vocês acompanhem comigo na página 103 de vocês. O que eu vou falar? Nós vamos falar agora sobre as estruturas das células. Então, a primeira estrutura aí que nós vamos falar é sobre a membrana celular. O que ela é? Ela tem a função de controlar o que entra e o que sai da célula. Ela facilita a entrada de substâncias importantes para a célula, como a glicose, né, que seria o açúcar, como outras substâncias que essa célula vai produzir e vai mandar aí para o organismo. Então, ó, eu tô sem caneta aqui. Pega a sua caneta marca-texto, bonitinha aí, e grifa aí qual é a função da membrana plasmática, né? Da membrana celular. A função dela é controlar o que entra e o que sai da célula. Então, ela é como se ela fosse a porta. Ninguém entra e ninguém sai se ela não abrir, ok? E dentro da membrana plasmática aí, né, da membrana celular, existe uma diferenciação aí na célula vegetal. Porque a célula vegetal, além dela ter a membrana plasmática, né, a membrana celular, ela vai ter a parede celular. Essa parede celular, ela é formada por uma substância chamada celulose. A parede celular, ela é como se fosse um reforço externo da célula vegetal para evitar, um exemplo, que essa célula se rompa. Por quê? Porque dentro dessa célula aí existe um vacúolo, depois nós vamos aprender. Então, ela é um reforço para evitar o rompimento por entrada de água. Então, a célula vegetal, ela tem membrana e fora a membrana ela tem, então, a parede celular. Olha aqui nesse desenho, ó. Olha a membrana aqui, onde está a setinha. E aqui, ó, é um reforço, tá vendo, ó? Que é a parede celular. Vou voltar a outra célula aqui, ó. Olha aqui a membrana plasmática, ó, é o contorninho aqui, ó, da célula. Então, no caso da vegetal, ela tem as duas. Por que ela tem as duas? Porque ela tem um vacúolo aqui, ó. Cadê a minha setinha? Aqui. Aonde essa parede vai ajudar que essa célula se rompa por excesso de água aí, né? Por entrada em excesso ou saída em excesso também. Depois, nós vamos ter o citoplasma e as suas organelas. O citoplasma, ele é constituído por água e sais minerais e outras substâncias. Ele tem uma consistência como se fosse uma gelatina, tá, gente? Imagina aqui, ó, tá vendo?
ele seria como se ele fosse uma gelatina. Então, o citoplasma ele seria algo gelatinoso, aonde todas as outras organelas, né, da célula vão ficar fixadas aí. Então, olha lá, eu tenho aí o núcleo. Quem é o núcleo? É aquele que vai fazer o quê? Que vai controlar aí o material genético, o DNA dessa célula. Ele vai deixar tudo guardadinho aí, ele vai deixar esse material protegido, tá bom? Ele é separado do citoplasma. Então, em volta dele aí, ele tem como se fosse uma outra proteção, que a gente chama de envoltório nuclear, ou cariota, tá? Então, envoltório nuclear ou eucariota é a mesma coisa. É uma camada que protege o material genético que está dentro da célula. Então, vamos por partes. Então, falei do núcleo. Depois eu tenho o complexo de Golgi. Aqui o complexo de Golgi, vocês vão ver, eu peguei duas imagens que fica bem claro. Ó, aqui na vegetal está complexo de Golgi-niense. E aqui está aparato de Golgi. Então, tanto faz um como faz outro. Tudo vai depender do livro, tá? O que ele faz? Ele adiciona certos açúcares, proteínas, ele armazena aí lipídios, tá? Ele vai realizar a secreção celular por meio aí das vesículas celulares que saem. Então, ele vai produzir, na verdade, o aparato de Golgi, ou complexo de Golgi-niense, ele vai produzir... Cadê minha setinha? Ele vai produzir aí, na verdade, os lissossomos, tá? Quem são os lissossomos? Cadê eles aqui? Deixa eu achar aqui. Os lissossomos, eles são aqui, ó. Aqui tá como peroxono, mas são os lissossomos aqui, tá? Eles são essas particulinhas aí, pequenininhas, verdinhas, que eles vão fazer, eles são os estômagos, ele é, na verdade, o estômago da célula. Ele vai fazer a digestão intracelular. Depois eu tenho lá a mitocôndria, tá? Opa! Aqui, peraí. Eu tenho a mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Ela é o pulmão da célula. Ela vai fazer a respiração celular. Ela vai liberar a energia que essa célula precisa. Depois eu tenho o retículo endoplasmático, que fica aqui, ó, em volta, que ele produz e transporta as substâncias que a célula tem. Ele é como se fosse um mensageiro. Ele leva e traz. Ele leva e traz, tá bom? E depois eu tenho os ribossomos. Aqui, ó, são esses pontinhos pretos. O que são os ribossomos? Eles fabricam aí as proteínas das células. Eles fazem as proteínas, então, que as células precisam. Lá na célula vegetal, então, nós falamos que existe uma diferença, né? Por que existe uma diferença? É uma das perguntinhas que eu perguntei lá para vocês. Olha lá a perguntinha. A perguntinha era o seguinte: qual a diferença entre uma célula vegetal para uma célula animal? Vamos lá, qual é a diferença aí? O que vocês podem me falar que é de diferente? Responde para mim. Deixa eu ver quem está aparecendo mais fácil aqui. Giovana, o que você colocou de diferente? Eu coloquei, mas eu não sei se está certo. Coloquei que a célula eucariota vegetal tem o vácuo, a parede celular, e a célula animal não tem, mas as duas têm o núcleo. Uma das diferenças é o vacúolo. Só um minutinho, gente. A célula vegetal, ela vai ter aí o vacúolo, né? Que na animal não tem. E que mais? Qual é a outra diferença? Quem pode me falar aí, João Core? Qual é a outra diferença além do vacúolo? Eu coloquei que
A célula animal é aquela presente nos tecidos animais e se diferencia da célula vegetal pela presença de organelas conhecidas como bizossomos e a ausência de estruturas como parede celular, etc. Tá, mas existe um componente que nem você nem a Giovana falaram, que são Vácuo. Quem pode Vácuo. falar? Pode falar? Vácuo, a Giovana já falou. Dissolo celular e glissosoma. Não é cli, é cloroplastos. Os cloroplastos são esses componentes verdes aqui, ó. São encontrados nas células vegetais, tá? Eles que vão dar essa substância para a célula vegetal ficar verdinha. Então, olha aqui, ele aqui, ó. Os cloroplastos, tá vendo? Então, uma diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal é o vacúolo, os cloroplastos e a parede celular. A célula animal não tem cloroplasto, não tem vacúolo e não tem parede celular. Agora, a vegetal já tem. Então, essa é uma diferença entre a animal e a vegetal. Então, repetindo, a vegetal tem cloroplasto, tem vacúolo e tem parede celular. Coisas que a animal não tem, ok? Sim? Coloca aí quem não colocou. E se a gente for, e se eu perguntar lá também, né? Qual é a diferença? Era outra perguntinha. Qual a diferença, né, entre célula procariota e eucariota? A diferença é que a eucariota tem núcleo, né? E a procariota não tem núcleo. Ela é bagunçada. Prof, eu coloquei que possui núcleo disperso na carioteca. Celulares possuem um núcleo bem definido, tipo, ficam em membrana. Sim. Vamos lá, então. Nós já falamos da diferença. Agora, aí na página 105, nós vamos falar sobre divisão celular. O que é a divisão celular? É um processo no qual a célula vai se dividir. O próprio nome fala, divisão celular. A célula vai se dividir. Ela vai dar origem a outras células, chamadas como células filhas. Essas células, elas podem gerar novos indivíduos, né, novas células, por meio de dois processos. Grifa esses processos aí, que é muito importante. A mitose e a meiose. São dois processos aí. Olha aqui ele na foto. A mitose, quando ela vai se dividir aí, ela inicialmente se divide, se formando duas, né, ó. Ela vai se dividir aqui, ó. Ela vai formar duas células idênticas a ela, idênticas, com a mesma quantidade de material genético. Então, ela vai se duplicar aí, dividindo esse material, ó. Ela tá se duplicando aqui, ó. Olha a setinha. Ela tá se duplicando e ela tá dividindo na quantidade exata. Então, ela vai formar aqui duas células filhas idênticas a ela. Esse tipo de divisão acontece na maioria das células do nosso corpo, tá? Ele possibilita aí o crescimento e reposição das células de desgaste, aquelas células que vão morrendo, tá? Os seres unicelulares, eles vão se reproduzir também por mitose, tá? Por quê? Porque quando a célula estiver morrendo, ela vai ter que produzir uma nova célula igualzinha a ela, tá? Agora, a meiose aí, olha a meiose aqui. Quando ela vai fazer divisão, ela já faz uma divisão diferente. A meiose, ela vai fazer a divisão das células sexuais, que são os gametas, né? Essas células aí, elas são especializadas para formar novos indivíduos. Então, a mitose, ela vai fazer divisão das células que nós temos no nosso corpo, que os nossos órgãos, os nossos organismos têm.
A meiose, ela vai fazer a produção dos gametas para formar novos indivíduos. Nessa divisão, vai se duplicar, então, o material genético, porém, na primeira vez, ele não dá origem a células idênticas, mas ele vai depois se duplicar novamente e no final aí da sua divisão, ele dá origem a 4 novas células, tá bom? 4 novas células aí. Vamos dar um exemplo. Por que ele faz uma divisão que não é exata? Quando o homem e a mulher lá têm a relação sexual, né? A mulher vai mandar os seus gametas e o homem vai mandar o dele. Então, junta lá os gametas masculinos e femininos para formar um novo indivíduo. E esse processo de divisão celular aqui acontece através da meiose. Então, mitose, divisão celular do nosso organismo. Meiose, divisão celular dos gametas para reprodução. Ok? Sim? Sim? Manda um joinha para mim se ok. Ok. Então, vamos lá. Na nossa prova, vai cair esse conteúdo aí sobre células, esse conteúdo que eu falei hoje. E vai cair lá falando sobre os níveis de organização. Lembra que eu falei? Várias células formam um tecido, vários tecidos vão formar um órgão, vários órgãos formam um sistema, vários sistemas formam um organismo, um ser. Então, vai cair lá desde a página 94 até a página aí 105, até a aula de hoje, tá bom? Como é que vai funcionar a prova? Vocês têm aula comigo de ciências das 9h20 até 10 horas, não é? Uma coisa assim? Eu não vou lembrar agora o horário certinho. Acho que até 10h40, alguma coisa assim. Vocês vão ter um horário de prova para fazer a prova. Como é que vai funcionar? Eu vou dar um exemplo. Na sexta-feira, vocês têm aula comigo das 8 até 8h40, até 9h20. Vai ser o horário que a prova vai estar disponibilizada para vocês. Acabou o horário de aula, eu encerro o link e quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Então, vocês vão ter 2 aulas aí. Seria a aula normal e o período de homework. Então, um exemplo, das 8 às 8h40, das 8h40 às 9h20. Então, cada professor vai dar o tempo de aula conforme a sua aula. A tia Tabata tem aula das 9h20 até as 10 horas, até as 10h40. É o tempo de prova dela. Então, a gente vai colocar o link, é só você acessar o link, responder lá as perguntas e vai ter um botãozinho lá, enviar. Pronto, acabou. Passou do horário de aula, você não consegue fazer mais a prova e você zerou na prova bimestral, tá bom? Você não tem mais chance para fazer a prova. Se quiser todas e enviar, tem que enviar todas. Todas as questões. Você só consegue enviar se você responder todas. Ah, tá. Ok, galerinha? Sim? Sim. Olha lá, deixa eu falar rapidinho que tá encerrando aqui nosso horário. Para nossa aula do dia 29, semana que vem a gente não se vê porque é prova de ciências. Na nossa próxima aula, vocês vão ter que criar para mim aí uma célula, tá bom? Vocês vão ter que criar. Eu vou mandar, assim que eu colocar a aula no grupo, quem vai fazer qual célula. Um exemplo, o João Core vai ter que criar para mim uma célula procariota. A Giovana vai ter que criar uma animal. A Maria Paula, uma vegetal. Então, vocês vão usar a criatividade. O ano passado, colocaram gelatina, foram colocando feijão, macarrão, colocaram bolinha de gude. Vocês vão representar uma célula com material. Eu vou mandar algumas fotos para que vocês possam ter ideias também de como é para ser feito o trabalho, tá bom? Então, lembra que isso está valendo nota. Quem fizer está sendo avaliado e tem nota. Quem não fizer vai ficar sem nota. Não adianta só entrar na aula, né? Entrar ao vivo e não fazer os exercícios. Não tem nota de participação. Ok, pessoal? Sim? A prova, como eu falei, lógico, vocês vão estar em casa, se vocês quiserem olhar o livro, vão poder olhar o livro. Mas saibam que tem o tempo. Se você não saber sobre o que eu estou falando, o que eu estou perguntando, o tempo passa e você acaba que você não consegue responder.
Ok? Gente, qualquer dúvida sobre esse conteúdo, né, que vai cair na prova, vocês podem estar me chamando que eu respondo para vocês, tá bom? Então, ó, daqui a pouco, 11 horas, a gente se vê na aula de matemática. Então, é o tempo de eu colocar a aula no canal, disponibilizar aí para vocês. Daqui a pouco a gente se vê aí na nossa aula de matemática para correção dos exercícios da aula de sexta e da aula de segunda. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.